Eu ainda me lembro do exato momento em que tudo aconteceu como um raio, rasgando uma tarde calma, no sul do Brasil. Eu estava em meu escritório, no último andar do Costa Serena Resort, olhando pela janela para a serra envolta por uma névoa leve, revisando os últimos detalhes de um casamento ao qual, teoricamente, eu nem precisava comparecer, quando a tela do meu celular acendeu com uma mensagem de um nome que um dia eu já amei mais do que ao meu próprio coração. Helena, você não precisa vir ao casamento do meu irmão. Não torne as coisas constrangedoras. Foi só isso, 2 frases. 12 anos de casamento, 3 anos de traição, que eu nem sabia que existia um divórcio limpo, silencioso, sem briga por bens. E ele ainda teve a cara de pau de me pedir para não tornar as coisas constrangedoras. Por alguns segundos, eu só fiquei olhando para aquelas linhas frias na tela. Não porque doíam, mas porque, de um jeito estranho, elas resumiam exatamente quem o Marcelo sempre foi. Um homem que acreditava do fundo da alma que o mundo girava em torno do desconforto dele. Eu deixei o celular repousar sobre a mesa de madeira escura. O relógio do sistema de reservas piscava discretamente no canto da tela do computador. Lá embaixo, no saguão, eu conseguia ver parte do movimento equipe de recepção, arranjos de flores, chegando garçons, fazendo o último treinamento do serviço de jantar. Tudo aquilo, cada detalhe, cada contrato, cada lâmpada acesa tinha a minha assinatura. E ele não fazia ideia. As pessoas gostam muito de perguntar num tom meio curioso, meio julgador. Mas, Helena, por que você não brigou pela casa, pelo carro, pelas economias? Depois de tantos anos de casamento, você saiu só com a mala na mão. Eu sempre sorrio. Não porque ache graça, mas porque a resposta é muito simples. Eu não precisava de nada do Marcelo, nem do dinheiro dele, nem do reconhecimento dele, nem de um pedido de desculpas. Eu já tinha o que ele jamais conseguiria me dar: liberdade. E com o tempo, a liberdade me deu algo ainda mais poderoso: visão. Mas ninguém sabia disso, porque eu aprendi na marra que algumas coisas a gente protege no silêncio. Voltei a encarar o celular. Rolei a conversa para cima como se estivesse tentando encontrar outra versão daquele homem que eu conheci aos 26 anos, o analista de banco simpático cheio de planos, que dizia que nós dois seríamos uma dupla imbatível. Em algum momento, aquele cara ficou para trás. No lugar dele, surgiu alguém que gostava de ser chamado de provedor-chefe da família, o homem que tirou a esposa do nada. Eu virei um troféu de esposa esforçada, sempre um pouco abaixo, sempre devendo gratidão. E o mais irônico é que, quando tudo desabou, ele continuou acreditando na própria versão da história. Eu respirei fundo, deixei o dedo sobre o botão de bloquear a tela, mas não apertei imediatamente. Você não precisa vir ao casamento do meu irmão. Não torne as coisas constrangedoras. Eu quase conseguia ouvir a voz doce demais da Larissa atrás dessas frases sussurrando no ouvido dele enquanto ele digitava. Ela devia estar do lado dele, apoiada no sofá, com aquele jeito de quem acha que a vida é um story contínuo, cheio de filtro e trilha sonora. Ela é jovem, 26, 27 no máximo, influencer de nicho, dessas que fazem publi de skincare barato, como se fosse luxo europeu. Não, eu não odeio a Larissa. Ela é exatamente o tipo de mulher para o qual o Marcelo sempre olhava quando achava que eu não estava vendo. Leve, sem bagagem, sem história, sem ideia do estrago que fazia. Eu apertei o botão, a tela apagou. O reflexo do meu rosto apareceu no vidro da janela à frente, cabelo preso de um jeito simples, blusa clara, colar delicado no pescoço, 38 anos, marcas de expressão discretas, olhos que já tinham chorado demais e por isso mesmo agora sabiam quando não valia mais a pena chorar. Lá embaixo, o letreiro discreto do Costa Serena Resort refletia a luz do fim de tarde. Era um hotel de luxo, com vista para a Serra Catarinense, um lugar que muita gente achava que sempre foi assim.
Ninguém imaginava o que eu encontrei quando vim aqui pela primeira vez: infiltração, cheiro de mofo, dívidas, até o pescoço, um sonho quase morto. Eu também estava assim na época, um pouco mofada por dentro, um pouco endividada com a minha própria vida. Mas isso é história para depois. O fato é, ele não fazia ideia de onde estava. Não fazia ideia de que cada flor daquele casamento, cada taça, cada toalha, tinha passado por uma decisão minha. Não fazia ideia de que, ao mandar aquela mensagem, ele não estava apenas desconvidando a ex-esposa de um evento de família. Ele estava, sem saber, desconvidando a dona do hotel. Sentei devagar, sentindo o couro macio da cadeira giratória. Não era raiva, não era mágoa, era algo mais frio, mais preciso, como se alguém tivesse acendido uma luz num cômodo que eu já conhecia, mas nunca tinha tido coragem de examinar direito. Um botão interno se mexeu, um interruptor. E de repente tudo fez sentido. Eu podia simplesmente ignorar a mensagem, fazer o que ele queria, sumir, desaparecer, deixar a cena limpa para ele e a nova musa mostrarem o casal perfeito no casamento do irmão. Podia desistir de assistir tudo de perto. Mas eu não era mais a Helena que recuava para evitar desconforto. Levantei-me e caminhei até a porta de vidro que dava para o corredor interno. Lá do mezanino, eu tinha uma visão clara do saguão. Era um ponto estratégico, eu podia ver tudo sem ser vista imediatamente. Funcionários passavam apressados, mais organizados. O clima era de concentração, aquele silêncio cheio de passos, típico de hotel, 5 estrelas em dia de evento grande. Eu gostava desse clima. Era essa prova viva de que aquilo tudo funcionava. E funcionava porque um dia eu decidi escolher a mim mesma. Pensei no divórcio. Foi tão limpo que muita gente achou estranho, sem gritos, sem copos quebrados, sem disputa judicial interminável. Eu simplesmente assinei, ele também. Os advogados fizeram o resto. A casa ficou com ele, o carro com ele, as economias conjuntas com ele. Você tem certeza, Helena? Não quer pedir nada? Chegou a perguntar minha advogada, franzindo o senho. Eu tinha. Eu não precisava de nada daquilo. 6 anos antes, quando meu tio-avô, em Minas Gerais, morreu e me deixou uma herança que teria feito o Marcelo perder o chão, eu decidi guardar silêncio. Não porque eu fosse santa, mas porque eu sabia exatamente o que aquele dinheiro representava: uma porta entreaberta. E portas assim, a gente não escancara na frente de quem não sabe cuidar nem da própria chave. Usei aquela herança com cuidado, primeiro para não enlouquecer, depois para olhar em volta e perguntar: e se a minha vida pudesse ser diferente? O Costa Serena apareceu numa dessas buscas despretensiosas, um anúncio discreto, um dono cansado, um lugar com potencial e quase sem esperança. Quando eu entrei naquele saguão pela primeira vez com um corretor e um advogado ao lado, senti algo que não sentia há anos: calma. Era como se o prédio me olhasse de volta, ferido, mas em pé, dizendo: se você cuidar de mim, eu cuido de você. 2 meses depois, os papéis estavam assinados. O hotel era meu, em segredo. Marcelo nunca perguntou onde eu estava quando eu dizia: preciso resolver umas coisas fora da cidade. Ele gostava de acreditar que eu era apenas a ex-professora de português que se perdeu no próprio casamento. Uma mulher bonzinha, previsível, que não tinha nenhuma carta na manga. De certa forma, era confortável deixá-lo acreditar nisso. Encostei-me no corrimão e olhei mais uma vez para o saguão. Em breve, ele entraria por aquelas portas de terno impecável com a amante do lado, achando que estava chegando ao cenário perfeito para confirmar a narrativa que criou a do homem que se reergueu depois de uma esposa fraca que não o acompanhou. Eu sorri sozinha. Ele não imaginava que desta vez o cenário não tinha sido pensado para ele. Por um instante fechei os olhos e falei baixo só para mim. Você escolheu o lugar errado para me desconvidar, Marcelo. Voltei ao escritório, peguei o celular de novo
e reli a mensagem mais uma vez agora com um tipo diferente de calma. Não respondi, não precisava. Bloqueei a tela, sentei, ajeitei a postura na cadeira e deixei que um sorriso quase imperceptível surgisse nos cantos da boca. Ali naquele final de tarde no alto do hotel que eu mesma reconstruí, eu soube exatamente o que faria. Eu não ia gritar, eu não ia acusar, eu não ia expor ninguém. Eu só ia deixar que a verdade aparecesse, com a mesma elegância com que ele tentou me apagar. Eu não respondi à mensagem dele. Não valia a pena. Em vez disso, deixei o celular de lado e voltei a olhar para a tela do computador, onde ainda estava aberto o arquivo com o mapa de mesas do casamento. Casamento esse que, ironicamente, era o do irmão dele. O Daniel sempre foi diferente, mais tranquilo, mais simples, menos preocupado com status. Quando o pedido de reserva chegou meses antes, eu não reconheci de imediato o sobrenome. Era a noiva, na verdade, que tinha feito questão do Costa Serena. Eu quero um lugar na serra elegante e discreto, com cara de novela, mas sem frescura. Vi umas fotos do seu hotel no Instagram e me apaixonei, ela tinha dito na primeira call de reunião. Só depois, quando recebi a cópia do contrato assinado, é que li com calma. Noivo Daniel Duarte. Convidado VIP Marcelo Duarte. Parente de primeiro grau. Meu coração parou por meio segundo, depois voltou a bater normalmente. Eu poderia ter recusado o evento. Poderia ter inventado que a data estava bloqueada, que já havia outra reserva em andamento. Poderia ter ligado para o Daniel, contado tudo, criado um climão, exigido que ele escolhesse entre o irmão e a ex-cunhada. Mas não fiz nada disso. Eu apenas assinei o contrato, como dona do hotel, não como ex-esposa de ninguém. Se o destino queria brincar comigo, ele teria que se acostumar com o fato de que eu já não era mais a mesma jogadora. Naquele dia, sentei com a equipe de eventos e tratei o casamento como qualquer outro. Escolhemos o salão, o menu, a disposição das mesas, a suíte da noiva. Em nenhum momento usei o nome Marcelo em voz alta. Ele era apenas um convidado, uma linha num formulário. Até chegar a mensagem daquela tarde. Você não precisa vir ao casamento do meu irmão. Não torne as coisas constrangedoras. Eu ri sozinha de novo só de lembrar. Constrangedor para quem? Para mim que reconstruí a vida do zero, sem dever nada a ninguém. Ou para ele que se achava o centro de um universo que já tinha girado para outro lado sem avisar. Levantei-me da cadeira e chamei a recepcionista pelo interfone. Ju, você pode avisar o pessoal que eu quero uma reunião rápida, na sala de staff, coisa de 5 minutos. Claro, dona Helena. 5 minutinhos e todo mundo está lá. Gosto de como eles me chamam de Dona Helena. Não é título de rainha, é uma mistura de respeito e afeto. Um jeito de dizer a casa é sua, mas a gente está junto. Desci pela escada de serviço, nunca gostei de fazer cena chegando pelo elevador panorâmico e entrei na pequena sala de reuniões atrás da cozinha. Alguns garçons já estavam lá, a coordenadora de eventos, o chefe de recepção, o pessoal da limpeza. Todos me olharam com aquele ar atento que me fez ter certeza pela milésima vez de que eu tinha escolhido as pessoas certas. Gente, é rápido. Prometo, comecei apoiando as mãos na mesa. Sábado agora vai ser um daqueles dias em que o hotel precisa estar com a energia lá em cima. Casamento grande, convidados exigentes, família complicada. Dei um meio sorriso, só eu entendendo a camada extra daquela frase. Então, vamos alinhar alguns pontos. Passei pelas questões técnicas, primeiro horário de check-in, horário de passagem dos fotógrafos, restrições da noiva, preferências de bebidas, aquela rotina que fazia parte de qualquer evento. Depois acrescentei como quem fala de algo óbvio. E mais uma coisa. O quarto do convidado, Marcelo Duarte, confiram o termostato. Se estiver tudo certo, ok.
Se tiver algum problema que não dê para resolver rápido, priorizem a suíte dos noivos. Eles são a nossa prioridade máxima, certo? A coordenadora anotou. Ninguém estranhou. Essa era uma regra de fato a noiva e o noivo sempre em primeiro lugar. Mas eu sabia que se tivesse algum azar técnico no caminho, não seria a minha noite a ficar quente demais. Não era uma armadilha, não tinha maldade gratuita. Eu nunca acreditei nesse tipo de vingança que machuca por machucar. O que eu queria era outra coisa, que ele sentisse na pele o que era não ser o centro da história. No mais é isso, concluí. Lembrem-se aqui, cada hóspede é importante, mas alguns eventos ajudam a escrever a história do hotel. Este é um deles. Vamos fazer bonito. Os olhares se iluminaram. Eu amava ver o orgulho deles. Subi de volta para o escritório, sentindo uma calma estranha. Não era adrenalina, era uma espécie de aceitação determinada, aquela consciência silenciosa de quem sabe que finalmente vai colocar as peças do quebra-cabeça nos lugares certos. Já passava das 6 quando o sol começou a baixar por trás das montanhas. A luz entrou alaranjada pelas janelas, pintando meu escritório com um brilho quase dourado. Abri a gaveta debaixo da mesa e tirei de lá uma caixa de veludo que eu não mexia com frequência. Dentro estava o colar de pérolas da minha mãe. Ela usou no próprio casamento anos antes de eu nascer, num salão simples, com bolo de 2 andares e vestido costurado em casa. Eu passei os dedos por aquelas pérolas, uma a uma, sentindo o frio suave na ponta da pele. Não era uma joia de revista, mas era sólida, verdadeira, como ela. Peguei a foto pequena que ficava encostada na lateral da caixa minha mãe jovem, segurando um buquê e rindo com os olhos apertados. Você sempre soube quem era, murmurei quase num sussurro. Demorei, mas agora eu também sei. Coloquei o colar no pescoço e fechei o fecho com cuidado. Não era fantasia, não era para impressionar ninguém. Era um lembrete de que eu não era coadjuvante da vida de ninguém. Fui até a mesinha de canto, preparei uma xícara de chá. Sim, chá, mesmo morando num país viciado em café. Um hábito herdado da minha mãe e da minha tia, daquelas tardes em que a gente sentava na mesa da cozinha e ela dizia: tem coisa que a gente só consegue pensar direito quando desacelera. Levei a xícara até a mesa, puxei a cadeira perto da parede de vidro que dava vista parcial ao saguão. Daquela altura, eu podia ver a porta giratória, o balcão da recepção, o arranjo de flores, gigantesco, colocado bem no centro. E esperei. Não sabia exatamente a hora que ele chegaria. Não precisava saber. Os carros de transfer iam e vinham. Casais entravam de mala na mão, famílias com crianças senhoras, comentando o cheiro do lobby, homens de terno, falando ao telefone. Cada um com sua própria história, eu com a minha, ele prestes a trombar com a realidade. Quando finalmente o vi, não foi dramático, foi simples. A porta giratória girou mais devagar. Um sedã escuro tinha parado poucos segundos antes. De onde eu estava, eu enxergava apenas partes, primeiro o braço, depois o ombro, até que ele surgiu inteiro. Marcelo. Terno azul marinho, sob medida, barba bem feita, cabelos com alguns fios brancos que não existiam na época do nosso casamento. Ele sorria largo demais daquele jeito um pouco performático, que eu conhecia tão bem o sorriso de quem quer provar alguma coisa para o mundo o tempo todo. Ao lado dele, segurando firme no braço, vinha Larissa, vestido justo, salto alto, cabelo impecavelmente escovado, um brilho metálico no tecido que refletia as luzes do saguão. Ela olhava para tudo com olhos grandes, encantados, como se estivesse entrando num cenário de novela e, de certa forma, estava mesmo. Só que não era a novela dela, era a minha. Os dois riram de alguma piada interna. Marcelo apontou para o lustre de cristal no centro do saguão, fazendo um comentário que eu não conseguia ouvir, mas conhecia o teor.
Ele tinha esse hábito, apontar para coisas como se ele tivesse escolhido cada detalhe do mundo que o cercava. Eu não me levantei, não me escondi atrás da coluna, não virei o rosto. Apenas segurei a xícara de chá com as duas mãos, levei aos lábios e dei um gole lento, sentindo o calor percorrer a garganta. Lá embaixo, a recepcionista sorriu profissionalmente. Boa tarde, bem-vindos ao Costa Serena Resort. Larissa girou o corpo olhando para todos os lados. Marcelo ajeitou o blazer, colocou aquele ar de importância. Ele não fazia ideia da posição em que eu estava. Se ele erguesse os olhos alguns graus, me veria através do vidro, mas ele não levantou. Talvez esse tenha sido o resumo perfeito do nosso casamento. Eu sempre estive ali, a poucos centímetros acima da linha de visão dele, e ele nunca olhou para cima. Apoiando o cotovelo no braço da poltrona, eu deixei que um sorriso quase imperceptível se formasse. Bem-vindo de volta, Marcelo, sussurrei só para mim. Ele não ouviu, ainda não, mas ouviria. Eu fiquei um tempo apenas observando da altura segura do meu escritório, enquanto a imagem que um dia foi meu marido, agora apenas um estranho com meu sobrenome, caminhava pelo saguão do meu hotel, achando que estava pisando num território neutro. Era quase poético, quase irônico e, de certa forma, dolorosamente justo. Ele não tinha ideia de que tudo aquilo, cada lâmpada do lustre de cristal, cada pedra encaixada no piso frio, cada flor colocada com precisão cirúrgica nos arranjos, existia porque um dia eu escolhi me salvar. E ao me salvar, construí um império silencioso nas montanhas do sul do Brasil. O Costa Serena Resort não era apenas um hotel, era meu recomeço, meu refúgio, minha vingança mais elegante. Encostei o corpo no encosto da cadeira, deixando a xícara vazia repousar sobre o pires. A porcelana fez um som quase musical ao tocar a mesa. Lá embaixo, a vida continuava num ritmo próprio. Malas sendo arrastadas, risadas, fotos, comentários sussurrados. Tudo o que compunha um final de semana movimentado de festa. Por alguns instantes, deixei a vista desfocar. Minha mente, como sempre fazia quando o assunto era, Marcelo retornou para o ponto de início, para a parte da história que ninguém vê, mas que explica tudo. 5 anos antes. Eu lembro da primeira vez que vi o Costa Serena. Não era essa obra impecável que aparecia nas revistas de viagem. Nada de mármore polido, nada de janelas enormes com vista cinematográfica para a serra, nada de funcionários alinhados com um uniforme impecável. Era triste, mofado, desbotado, um gigante cansado. A fachada estava lascada, as janelas emperradas, o salão principal com carpetes manchados e infiltrações visíveis. A recepção cheirava a madeira úmida e desuso. O estacionamento tinha mais buracos do que carros. Mas naquele exato dia, com o corretor falando pelos cotovelos e o proprietário antigo tentando parecer mais esperançoso do que realmente estava, eu senti algo diferente, algo que fazia tempo que eu não sentia. Paz. Não alegria, não entusiasmo, não excitação. Paz. Aquela paz silenciosa, branda, madura, a paz que aparece quando a gente reconhece um lugar ferido do jeito que a gente estava. Eu, naquela época, também era assim uma versão antiga de mim mesma cansada, precisando de reforma, pedindo socorro, sem ninguém perceber. Talvez por isso eu tenha me conectado tão rápido ao hotel. Talvez porque, no fundo, reconheci que ele poderia renascer assim como eu. Eu podia ter comprado um apartamento investido em fundos, guardado a herança. Mas quando recebi os documentos da tia-avó, que me deixou aquele patrimônio inesperado, uma frase ecoou na minha cabeça. Você não precisa pedir permissão para viver do jeito que sempre mereceu. E então eu escolhi viver. Assinei o contrato do Costa Serena 2 meses depois, usando uma holding com um nome neutro, sem nenhuma ligação com o Duarte. Eu já pressentia que Marcelo não lidaria bem com aquilo.
Ele sempre precisou sentir que era o adulto da relação o controlador, o líder benevolente que cuidava de mim. Se soubesse da herança, teria tentado administrar. Se soubesse do hotel, teria tentado opinar. E se pudesse, teria tentado me diminuir não por maldade, mas por limitação. Marcelo nunca suportou uma mulher que brilhasse ao lado dele. Ele precisava que ela brilhasse através dele. E eu já estava cansada de ser candeeiro para iluminar ego alheio. Por isso, reconstruí o Costa Serena como quem reconstrói a própria alma lenta, teimosa, silenciosamente. Não foi glamouroso, foi duro, foi trabalhoso. Havia dias em que eu tinha que discutir com o empreiteiro, que queria cobrar mais caro por ser mulher sozinha. Dias em que eu dirigi dezenas de quilômetros para encontrar fornecedores que acreditassem na minha visão. Dias em que eu pensei em desistir. Mas também houve momentos de vitória: o primeiro salão reformado, a primeira suíte entregue, a primeira reserva paga, a primeira avaliação de 5 estrelas. E aos poucos tudo se encaixou. 5 anos depois, o Costa Serena não era apenas um hotel, era um símbolo, um testemunho do que uma mulher pode fazer quando ninguém acredita nela e quando ela decide que não precisa mais de testemunhas. A porta do escritório bateu devagar, puxando-me de volta ao presente. Era a Júlia, minha recepcionista da tarde. Dona Helena, ela perguntou com aquele jeito doce e atento. O fotógrafo do casamento chegou. Ele disse que queria falar com a senhora rapidinho, se for possível. O Rafael, perguntei automaticamente. Isso ele mesmo. Disse que te conhece, inclusive, que estudaram juntos. Eu senti meu corpo congelar por meio segundo. Um nome que eu não esperava ouvir. Um nome que fazia parte de uma vida tão antiga que parecia ficção. Rafael? Um rosto surgiu na minha memória, o rapaz magro do campus, câmera pendurada no pescoço, sorriso fácil, cheiro de café forte e tinta reveladora. Um dos poucos homens que realmente me enxergaram antes da vida adulta me engolir. Engraçado, como o destino dá voltas. Primeiro, ele traz o meu ex-marido acompanhado da amante. Agora, traz alguém que conheceu a versão mais pura de quem eu fui um dia. Manda ele subir, respondi, tentando parecer mais calma do que estava. Claro, senhora Júlia, disse saindo. Eu ajeitei rapidamente o cabelo, toquei de leve no colar de pérolas no pescoço e me virei para a porta, tentando recuperar o controle de mim mesma antes que ele entrasse. Foram poucos segundos até ouvir 2 toques na madeira. Posso? Perguntou uma voz masculina, familiar agora, mais grave, mais madura, mais cheia de tempo. Pode entrar, respondi. E quando a porta se abriu, o passado inteiro entrou junto. Rafael estava diferente, não o suficiente para eu não reconhecê-lo, mas o bastante para eu perceber que a vida também bateu nele e o fez crescer bonito. Cabelos levemente grisalhos nas laterais, barba bem aparada, olhos castanhos que não perderam o brilho curioso. Ele segurava a câmera com a mesma naturalidade de sempre, como se ela fizesse parte do corpo dele. Helena Duarte, ele disse sorrindo. Eu achei que nunca mais fosse te ver na vida. Maumaia Mafosirina. Bem-vindo ao meu hotel, respondi antes que pudesse me censurar. Ele arregalou os olhos. Seu hotel? Assenti. E o silêncio que se seguiu foi bonito. Um silêncio cheio de respeito, cheio de surpresa, cheio da compreensão instantânea que só quem já te conheceu de verdade é capaz de ter. Você merece, ele disse simples assim. Tudo isso aqui tem a sua cara. Eu senti algo quente no peito, algo que não era ressentimento, não era nostalgia forçada, era só reconhecimento. Depois de tantos anos em que fui tratada como sombra, era estranho e bonito ser vista com tanta clareza. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o som inconfundível das risadas de Marcelo e Larissa ecoando pelo saguão.
Rafael virou o rosto para o vidro. Então? Ele perguntou. Eu respirei fundo. Depois acrescentei com calma. Eles não sabem de nada. Rafael me encarou com aquele olhar que mistura cuidado e perigo. Vai contar. Não respondi cruzando os braços. Vou deixar que o hotel conte por mim. Ele sorriu, um sorriso que dizia que ele entendia exatamente o que eu queria dizer. E antes de sair falou: Ah, Helena, eu não queria perder esse evento por nada no mundo. Quando Rafael deixou o escritório, eu fiquei sozinha novamente, ouvindo de longe o burburinho da recepção. Lá embaixo, Marcelo e Larissa posavam para fotos, acreditando que estavam vivendo o grande momento deles. E eu apenas ajeitei as pérolas, olhei meu reflexo no vidro e deixei uma frase escapar só para mim. A festa mal começou. E, por Deus, começaria muito melhor do que eles imaginavam. A noite no Costa Serena costuma cair devagar, como se o céu tivesse preguiça de escurecer de uma vez. A luz dourada se mistura com o aroma do buffet sendo preparado, o som distante de taças sendo polidas, passos ritmados no corredor. Mas naquela noite havia algo diferente no ar. Talvez fosse a antecipação silenciosa, talvez fosse o peso do passado se aproximando de mim passo a passo, vestido de terno azul marinho e perfume caro. Ou talvez fosse apenas o fato de que pela primeira vez em muitos anos eu estava calma, perigosamente calma. Sentei novamente à mesa, respirando fundo, observando Marcelo no saguão, como quem observa um estranho interessante. Ele estava na recepção, discutindo algo com a Júlia. Nada agressivo, claro. Marcelo nunca perdia a compostura em público, mas seus ombros estavam rígidos. Seu sorriso começava a desmoronar nas bordas. Ah, ele tinha acabado de descobrir. Eu sabia exatamente qual frase Júlia acabara de dizer. Claro, senhor Duarte. A dona do hotel pediu para que a equipe acomodasse o senhor na suíte Araucária. A suíte Araucária. Não era a pior, mas definitivamente não era essa melhor e, acima de tudo, não era essa que ele achava que merecia. Ele tinha reservado a suíte Serra Alta, a mais luxuosa, a que tinha vista panorâmica completa e banheira de mármore italiano, mas essa já estava ocupada. Ocasiões especiais merecem prioridade. A noiva precisava descansar sem estresse. Eu avisei a equipe para priorizar a suíte dos noivos e cumpri o que eu disse. O resto era consequência? Da minha poltrona, pude ver o exato momento em que a expressão dele mudou primeiro a incompreensão, depois a irritação controlada e, por fim, aquela pontinha de humilhação que ele disfarçava com elegância forçada. Larissa, claro, não entendeu nada. Amor, o que foi? Ela perguntou, ajeitando uma mecha de cabelo perfeitamente ondulada. Marcelo respirou fundo, buscando manter a postura. Nada, meu bem, só um equívoco. Equívoco, palavra perfeita para um homem que nunca assumiu seus erros, apenas os renomeou. A cena era quase teatral, e eu assistia tudo de cima, segurando o meu chá já frio com a sensação estranha de estar vendo um capítulo da minha própria vida sendo regravado, mas dessa vez com as câmeras apontadas do ângulo certo. Psst. Rafael voltou ao meu escritório cerca de 15 minutos depois, com a câmera pendurada no pescoço e um ar de quem tinha acabado de assistir algo divertido. Posso te contar uma coisa? Ele perguntou, entrando sem cerimônia. Deve respondi com um sorriso discreto. Seu ex-marido está completamente perdido lá embaixo. Ele se encostou na parede, cruzou os braços e continuou. A recepcionista explicou a troca de quarto, que ele tentou manter a pose, mas parecia que tinha engolido um limão inteiro sem fazer careta. Eu soltei uma risada curta involuntária. Ele vai sobreviver, falei. Claro que vai, disse Rafael. Ele só não está acostumado a não ser o protagonista do ambiente.
Essa frase me tocou mais do que eu esperava. Protagonista. Marcelo sempre ocupou os cenários como se fossem palcos. Sempre falava um pouco mais alto do que necessário, caminhava como se estivesse sendo filmado, cumprimentava as pessoas como se estivesse em campanha eleitoral. Enquanto eu era o bastidor, o silêncio, o apoio. Mas ali naquele hotel, o protagonista era outro. Eu. Helena Rafael disse aproximando-se um pouco. Você está lidando com isso de um jeito impressionante. Eu tive tempo para aprender, respondi. Ele assentiu olhando para mim com um misto de ternura e respeito. Era curioso, quase desconfortável ser vista daquele jeito depois de anos vivendo apagada dentro de um casamento unilateral. E a noite avançava. Os convidados do casamento começavam a encher o saguão. Vestidos longos, ternos alinhados, perfumes caros, risadas altas. O Costa Serena estava vivendo exatamente o tipo de noite para o qual renasceu. Marcelo e Larissa, no entanto, destoavam ligeiramente. Eu observava cada detalhe, não por obsessão, mas por pura análise de comportamento, talvez o resquício da mulher que um dia checou seus passos para tentar entender onde havia errado. Eles estavam parados diante do arranjo de flores principal e eu sabia que aquilo seria um gatilho inevitável. O arranjo era enorme, exuberante, irradiando tonalidades de branco e rosa queimado. No centro, pendurada discretamente, havia uma pequena placa com o nome da artista e da curadora. Helena Duarte. Não era proposital, era meu trabalho. Eu assinava todas as curadorias florais do hotel. Mas para Marcelo, aquilo seria uma lembrança incômoda. E foi. Da distância, pude ver o momento exato em que ele leu meu nome. Seu corpo enrijeceu. Sua mão, que segurava a da Larissa, afrouxou de leve. Larissa percebeu, franziu o senho, seguiu seu olhar e encontrou a placa. Eu quase escutei a pergunta. Amor, Helena Duarte é a sua ex. Marcelo desviou o olhar desconfortável, murmurando algo inaudível. E ali naquele microgesto entendi uma coisa simples. Ele achou que havia me apagado da história dele, mas a história dele agora estava acontecendo dentro da minha. Pouco depois das 8, a coordenadora de eventos subiu até meu escritório. Dona Helena, nós vamos começar a organizar a recepção. A senhora quer descer. Eu hesitei. Descer, encarar. Atravessar o saguão onde estava o homem que me uniu por 12 anos e me traiu por 3. Passar pela mulher que ocupava agora o espaço que um dia foi meu. Ser vista, ser reconhecida. Parte de mim quis recuar. Outra parte, a parte que aprendeu a reconstruir paredes e sonhos, disse não. Eu respirei fundo. Quero, respondi. Vou descer. Coloquei um blazer leve sobre a blusa clara, prendi o cabelo de modo mais firme e desci pela escada de serviço. Quando meus pés tocaram o chão do saguão, o som ao redor pareceu diminuir. Não sei se foi impressão minha ou se eu realmente sentia o peso daquele momento. Rostos viraram. Alguns me reconheceram como dona do local, outros apenas como alguém importante pela postura. Marcelo estava de costas para mim, conversando com um grupo de primos. Larissa mexia no celular, provavelmente gravando stories. Eu caminhei com passos firmes em direção à equipe, e no exato momento em que passei por detrás do arranjo central, Marcelo virou. Seus olhos encontraram os meus. Eu parei. Ele também. Não houve grito. Não houve choque teatral. Não houve cobrança. Houve apenas uma troca silenciosa de compreensão, uma súbita, quase brutal consciência da realidade. Eu não era mais a mulher dele. Eu não era mais um apêndice da vida dele. Eu era a dona do lugar onde ele estava pisando. E ele finalmente entendeu isso. A primeira faísca do jogo acendeu ali. Eu inclinei a cabeça levemente em direção a ele com elegância.
Boa noite, Marcelo, falei com um meio sorriso. Seja bem-vindo ao meu hotel. A expressão dele eu jamais vou esquecer. Choque, confusão, orgulho ferido e um medo rápido, aquele medo que só aparece quando o chão que você pisa deixa de ser seu. Larissa olhou de mim para ele sem entender nada. Eu apenas continuei caminhando sem esperar resposta. Porque, como qualquer bom jogo, o primeiro movimento tem que ser impecável. Eu continuei caminhando pelo saguão com a mesma calma de quem atravessa a própria casa. E, de certa forma, era exatamente isso. O Costa Serena era a minha casa, a única que eu construí com as minhas próprias mãos, sem que ninguém tirasse crédito, sem que ninguém me diminuísse, sem que ninguém me pedisse para não tornar as coisas constrangedoras. Mas eu senti mesmo sem olhar para trás quando Marcelo se virou por completo. Ele me acompanhou com os olhos. Não o olhar arrogante de sempre. Não o olhar de quem avalia, julga, mede. Era outro tipo de olhar. O olhar de um homem que acabou de descobrir que não conhece nada sobre a mulher com quem dividiu 12 anos de vida. Eu me aproximei da equipe, entreguei algumas orientações rápidas e claras sobre a recepção, revisei o posicionamento das mesas, removi um arranjo que estava um pouco torto, pequenos detalhes, nada demais. Mas a verdade é que eu ainda sentia como um calor nas costas a presença dele tentando entender o que acabara de acontecer. E eu deixei, não por vingança, mas porque ele precisava sentir. Depois de anos me tratando como invisível, era justo que agora ele enxergasse exatamente o que perdeu. Quando finalizei as instruções, caminhei até o bar, onde a coordenadora me ofereceu um copo d'água. Quer ficar aqui ou prefere checar o salão? Ela perguntou. Já vou para o salão, respondi. Só preciso respirar um instante. Não era nervosismo, era consciência. A consciência de que o jogo tinha começado oficialmente e não havia volta. Quando virei para seguir em direção ao salão, lá estava ele. Marcelo, parado, no meio do saguão, sozinho. Larissa estava um pouco afastada, conversando com uma prima, e ele, por algum motivo, achou que seria uma boa ideia vir até mim. Helena. Foi só isso. Meu nome, dito sem afeto, sem autoridade, sem intimidade. Marcelo respondi com a mesma entonação neutra. Ele hesitou antes de continuar. Era estranho vê-lo hesitar. Marcelo sempre teve respostas prontas, explicações prontas, justificativas prontas, mas agora parecia pisar em terreno desconhecido. Você trabalha aqui? Ele perguntou. Eu pisquei devagar. Não, respondi. Eu sou daqui. Ele franziu o senho, claramente confuso. Como assim? Eu sou a dona do Costa Serena, disse da forma mais simples e objetiva possível. Houve um silêncio, como se o mundo ao redor tivesse parado só para o cérebro dele tentar processar aquelas palavras. E eu juro, se aquele momento fosse um filme, eu teria diminuído a trilha sonora para ouvi-lo pensar. Você... A voz dele falhou, levemente. Comprou um hotel. Comprei, respondi. E reformei. E administro. Há 5 anos. Ele pareceu engolir a própria língua. Mas... Como com quê? Você nunca teve. Eu o interrompi com elegância, sorrindo de lado. Dinheiro, completei. É isso que você quer dizer. Dá-o sulpou um pouco. Ele ficou mudo. Já faz tempo que você não sabe nada sobre mim, Marcelo. Tempo demais. Ele tentou recuperar a compostura, ajeitando o blazer. Eu só... Achei que você tivesse mudado de profissão, não que... Que eu tivesse uma vida própria, perguntei, levantando uma sobrancelha. Ele abriu a boca, mas não saiu som. E naquele instante eu percebi uma coisa. Marcelo não era cruel. Ele era limitado.
limitado pela própria visão estreita do que uma mulher deveria ser, de como uma esposa deveria existir, sempre por trás, sempre menor, sempre dependente. Era quase triste, quase. Helena, ele disse agora com um tom mais baixo, porque você nunca me contou. Eu dei um passo para o lado e respondi com uma sinceridade fria. Porque você nunca perguntou. Ele piscou como se a frase tivesse sido um tapa. Você sempre achou que sabia tudo sobre mim, continuei, e eu sempre fui boa demais em te deixar acreditar nisso. Antes que ele pudesse responder, Larissa chegou segurando o braço dele com as unhas perfeitamente pintadas. Amor, eu... Ela parou no meio da frase quando me viu. Ah, você deve ser a gerente. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, educado, mas cheio de camadas. Na verdade, falei eu sou a dona. Larissa abriu a boca de surpresa, depois olhou para Marcelo como quem pede explicações urgentes. Amor, você não disse que a sua ex era... era... professora. Eu respondi antes que ele pudesse inventar alguma desculpa. Eu era, disse, e depois virei empresária. Marcelo passou a mão no rosto cansado. Larissa regalou ainda mais os olhos, claramente chocada com a situação. E por que você nunca... Ela começou a perguntar, mas eu a interrompi, com delicadeza. Porque eu não tinha que avisar ninguém sobre quem eu escolhi me tornar. Dito isso, caminhei para o salão do evento. Deixei os dois parados ali, tentando costurar a própria narrativa. O salão estava impecável. As luzes pendentes criavam um brilho quente, os arranjos de flores traziam vida ao ambiente e a música ambiente preenchia o espaço com elegância. A equipe estava alinhada, os garçons sincronizados, as mesas organizadas com perfeição. Era um cenário digno de um grande casamento. E seria. Mas antes, seria também um palco. O palco da verdade. Enquanto eu revisava alguns detalhes técnicos, Rafael entrou no salão tirando fotos de teste. Uau! Ele murmurou. Aqui ficou ainda mais bonito do que nas imagens de referência. Obrigada, respondi. O salão mudou muito desde quando eu comprei. Assim como você, ele disse. Eu sorri sem desviar o olhar da mesa que estava ajustando. Ele falou com você, Rafael? Perguntou depois de um tempo. Falou. Respondi ainda, mexendo em um guardanapo. Ainda está processando. Processando. Você deve ter visto. Teficices. Vi, disse Rafael, rindo pelo nariz. Ele parecia um adolescente que descobriu que a ex dele virou diretora da escola. Algo assim, respondi. Ele se aproximou, baixando o tom. Helena, você está bem. Eu o encarei por um instante. E percebi que estava. Realmente estava. Eu não queimava por dentro. Eu não tremia. Eu não sentia raiva, nem necessidade de provar nada. Eu estava inteira. Estou ótima, respondi. Rafael assentiu e o olhar dele, calmo, atento, me deu uma certeza. Aquela noite tinha muito mais a entregar do que apenas vingança. Quando saí do salão, ouvi risadas vindas do corredor lateral. Risos altos, risos forçados, risos que eu conhecia bem. Virei a esquina devagar e lá estava Marcelo tentando explicar para dois primos por que a ex-esposa tinha virado dona do hotel da noite para o dia e por que ninguém sabia de nada e porque ele preferia não comentar os detalhes. Os primos, óbvio, olhavam para ele com uma expressão de puro entretenimento. Um deles até comentou: Cara, você não tem mais controle nenhum da situação, né? Marcelo ficou pálido. Larissa tentou mudar de assunto e eu decidi pela primeira vez naquela noite intervir. Apenas caminhando, passando, elegante, intacta, sem dizer uma palavra. Eles calaram na hora. Os olhares seguiram meus passos.
A sensação não era triunfo, não era vingança ardida. Era algo simples: justiça. E justiça, às vezes, é tão silenciosa quanto um passo em direção ao futuro. Quando cheguei ao fim do corredor, ouvi uma frase escapar da boca de um dos primos. Nossa, não dá para competir com uma mulher que sabe recomeçar. Sorri sozinha. Porque ele tinha razão. E aquilo era só o começo. O clima do hotel estava mudando, e não era apenas por causa da preparação do casamento. Era por causa dele. Marcelo estava se desmanchando por dentro, e eu podia sentir isso no ar como quem reconhece a mudança súbita antes de uma tempestade. Depois que atravessei o corredor e deixei aquele pequeno círculo de parentes em silêncio desconfortável, fui até a área externa do hotel, o deck de madeira que dava vista para a Serra Catarinense. O clima estava frio o suficiente para arrepiar a pele, mas eu precisava daquele ar fresco. Precisava alinhar o pensamento, porque apesar da calma que eu transmitia, a noite ainda tinha muito pela frente. E eu sabia que quando homens como Marcelo perdem o controle, eles tentam recuperá-lo à força. O vento batia leve nos eucaliptos quando ouvi a porta de vidro deslizar atrás de mim. Eu não me virei, já sabia quem era. Helena, ele chamou com a voz mais baixa do que antes. Eu continuei olhando para a serra. Marcelo, respondi. Ele se aproximou alguns passos, não o suficiente para me tocar, mas perto o bastante para tentar invadir minha tranquilidade. Você precisava fazer isso? Ele perguntou. A pergunta me fez rir não por humor, mas por incredulidade. Eu me virei devagar. Fazer o quê? Marcelo ser dona da minha vida. Ele pareceu engolir seco. Não é isso, continuou. É que você me expôs. Eu arqueei a sobrancelha. Marcelo, você se expôs, sozinho, quando chegou aqui, achando que esse hotel era cenário para o seu grande momento. Ele respirou fundo, irritado. Você sabe como isso me faz parecer. Menos importante do que imaginava, respondi. Talvez porque você não é tão importante assim fora da própria cabeça. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase dava para tocar. Marcelo finalmente deixou escapar o que realmente o incomodava. Você devia ter me contado, disse num tom quase infantil. Eu era seu marido. Não, Marcelo, respondi firme. Você era apenas um capítulo. E capítulos acabam. A frase entrou nele como lâmina. Eu vi nos olhos dele. Ele não estava com raiva, estava ferido. Ferido por perceber que não tinha mais poder sobre mim. Ferido por descobrir que eu floresci longe dele. Ferido por saber que, no fundo, a vida dele era menor do que ele sempre jurou ser. Helena, ele tentou mais uma vez, eu só achei que depois de tudo, nós poderíamos manter respeito. Eu respirei fundo. Eu respeito você, Marcelo. Só não te devo mais explicações, nem silêncio, muito menos invisibilidade. Ele passou as mãos no rosto. Parecia cansado. Eu sei que errei, disse baixando o tom, mas você está me punindo. Eu dei um passo à frente, não ameaçador, mas firme. Marcelo, se isso aqui te parece punição, então talvez você nunca tenha entendido o que significa ser livre. Ele desviou o olhar, porque no fundo, ele sabia. Quando voltei para dentro, Rafael estava encostado numa das colunas segurando a câmera e me observando com aquele olhar que mistura percepção e cuidado. E aí ele perguntou suavemente. Ele está tentando entender o próprio fracasso, respondi. Rafael soltou uma risada baixa. Ele está tentando entender você. Eu suspirei. Ele nunca tentou enquanto esteve comigo. Não vai conseguir agora. Verdade, Rafael concordou. Mas ver você assim, segura, é bonito. Eu virei o rosto para ele surpresa. Bonito? Sim,
Ele disse: Você é, mas não do jeito óbvio. Você é bonita quando está inteira, quando sabe o que quer, quando não abaixa mais a cabeça. Por sorte, o corredor estava vazio porque naquele segundo, meu coração bateu mais forte do que deveria. Eu engoli a emoção antes que ela aparecesse no rosto. Obrigada, murmurei. Não precisa agradecer, ele respondeu. Só continue sendo você. O resto, se ajeita. Voltamos para o salão porque os convidados começavam a se aproximar para o jantar de ensaio. E então veio o segundo golpe do destino. Ou talvez fosse só o universo me devolvendo tudo o que engoli em silêncio durante anos. Porque assim que o DJ testou o microfone, ouvimos a voz da mãe do noivo, minha ex-sogra. Helena, é você mesma, minha filha. Meu corpo congelou. Rafael virou para mim curioso. E antes que eu pudesse reagir, ela veio na minha direção de braços abertos, sorriso sincero, o mesmo perfume leve de flores que eu lembrava da época em que jantávamos todos juntos aos domingos. Minha nossa, como você está linda, ela disse segurando minhas mãos. E esse hotel, meu Deus, Helena, isso aqui está um sonho. Eu sorri meio sem jeito. Obrigada, Dona Vera. Dona Vera, coisa nenhuma, ela interrompeu. Você sempre foi como uma filha para mim. Marcelo observava a cena de longe, completamente desmontado. Larissa mexia no celular incomodada, por não ser o centro das atenções. Eu não acredito que você está trabalhando aqui, Dona Vera, disse Tamara animada. Ou visitando, ou. Mamãe Marcelo interrompeu, se aproximando desesperado. A Helena não está trabalhando aqui. Ah, o momento chegou. Antes que ele pudesse inventar uma história para amenizar a própria vergonha, eu respirei fundo. Sorri com elegância e disse: Eu sou a dona do Costa Serena, Dona Vera. A sogra que eu realmente amava levou as mãos à boca emocionada. Helena, Iena e minha filha. Que orgulho! Larissa tossiu, tentando chamar atenção. Ninguém olhou. Marcelo pálido baixou a cabeça. E pela primeira vez desde o divórcio, eu vi um homem pequeno onde um dia achei que havia um gigante. Quando Dona Vera finalmente se afastou para cumprimentar outros convidados, Rafael se aproximou e falou no meu ouvido. Se isso não é poesia, eu não sei o que é. Eu sorri. Mas antes de responder, ouvi a voz tensa de Marcelo atrás de mim. Você precisava envolver a minha mãe nisso. Eu me virei devagar. Eu não envolvi ninguém, Marcelo. A verdade só apareceu. Ele abriu a boca para retrucar, mas não encontrou palavras. E então eu o deixei ali, sozinho, com a própria consciência. Porque naquele momento ficou claro. O jogo não era entre eu e ele, era entre ele e a verdade estava ganhando. Quando finalmente voltei ao meu escritório, respirei fundo e encostei na porta. A noite ainda não tinha terminado, mas eu sabia com a calma de quem atravessou o inferno e voltou que a virada tinha começado. E de todas as reviravoltas possíveis, a mais poderosa foi essa. Eu não senti prazer em vê-lo quebrar. Eu senti paz. E paz, às vezes, é a forma mais elegante de vingança. A noite já tinha se instalado por completo quando voltei ao saguão. As luzes amareladas criavam uma atmosfera quase cinematográfica, convidados rindo, garçons cruzando o salão com bandejas prateadas, a música ambiente enchendo os espaços vazios. Era o tipo de noite que qualquer hotel de luxo desejaria ter. E lá estava ele, Marcelo, sentado no lounge, próximo ao bar, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido no chão. Larissa falava com alguém no celular,
provavelmente reclamando da situação humilhante do climão, de como nada estava saindo como ela imaginou para o fim de semana perfeito. Eu assisti discretamente por alguns segundos, não por crueldade, mas pelo entendimento profundo de algo que demorou anos para eu aceitar. Nem todo homem que te feriu é forte. Às vezes, ele só fala alto. Por mais de uma década, Marcelo se apoiou em uma imagem que ele mesmo construiu, a do homem seguro, bem-sucedido, que tomava decisões firmes e tinha a vida sob controle. Mas agora, sem a minha sombra para sustentá-lo, ele parecia menor, menor do que sua voz, menor do que seu ego, menor do que suas mentiras. E naquele instante percebi. Ele não estava apenas envergonhado, ele estava perdido. Antes que eu pudesse raciocinar, Rafael apareceu ao meu lado. Ele parece destruído. Ele disse com a sinceridade que só alguém com bons olhos consegue ter. Ele está desmontando, respondi sem tirar os olhos do Marcelo. E pela primeira vez, não é culpa minha nem minha responsabilidade. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou: Helena, você não está se vingando, está se libertando. Eu virei o rosto para ele, tocada pela precisão da frase. Era isso que faltava eu entender, murmurei. A vingança está acontecendo porque eu finalmente parei de carregá-lo nas costas. Rafael sorriu, aquele sorriso pequeno, observador honesto. Um sorriso que eu não via há muitos anos nos olhos de um homem que olhava para mim como mulher, não como função, não como suporte, não como sombra. Por alguns segundos, esqueci do saguão do casamento da história inteira. Mas o momento durou pouco. Larissa levantou a voz. Marcelo, você não vai simplesmente ficar aí. Ela reclamou. Vai deixar todo mundo achar que você é, sei lá, um coadjuvante. Eu quase ri. Se ela soubesse... Marcelo se levantou devagar, caminhou em minha direção hesitante e parou a poucos metros de mim. Precisamos conversar, ele disse. Rafael não se afastou. Ficou ali ao meu lado como um lembrete silencioso de que eu não estava mais sozinha. Nunca mais. Helena, Marcelo continuou, você tem todo o direito de seguir sua vida, fazer o que quiser, construir o que quiser, mas fazer isso aqui hoje, diante da minha família, é... Coincidência, interrompi. O casamento do Daniel foi reservado meses antes. Não fui eu quem escolheu a data ou o lugar. Ele respirou fundo, nervoso. Você sabe que não estou falando do casamento. Eu o encarei com calma. Então, do que você está falando? Ele apertou os lábios. De nós dois. Silêncio. Silêncio denso, carregado, pesado. Rafael apenas observava, respeitando o momento. Marcelo, comecei com uma serenidade que eu mesma não esperava. Nós dois acabamos há muito tempo, muito antes do divórcio. Nós só continuamos respirando o mesmo ar por hábito e por medo. Ele desviou o olhar como se tivesse levado um golpe. Eu sei que errei, ele disse quase num sussurro. Eu esperei. Por anos esperei ouvir isso, e agora que ouvia, o som não me tocava mais. Era tarde demais. Você me traiu. Eu disse com leveza, não rancor, por 3 anos, e quando eu descobri, você ainda conseguiu fazer parecer que era culpa minha. Depois, no divórcio, você me tratou como se estivesse me fazendo um favor. E agora, você está chocado, porque descobriu que eu não afundei sem você. Ele fechou os olhos, como quem admite uma derrota silenciosa. Ele engasgou. Eu nunca achei que você fosse capaz de tudo isso. Eu sei, respondi, e esse foi seu maior erro. Tumbe-se! Larissa se aproximou irritada. Amor, você vai ficar aí ouvindo sermão. Eu tô passando vergonha. Todo mundo vai achar que...
Eu me virei lentamente para ela sem elevar o tom. Ninguém aqui está pensando em você, Larissa. Ela arregalou os olhos ofendida. Você é má. Eu sorri. Não, querida. Eu sou calma. A maldade é consequência da sua insegurança, não da minha presença. Ela ficou vermelha. Marcelo segurou seu braço tentando contê-la, e eu aproveitei o momento para encerrar aquela cena. Marcelo, falei suavemente. Não foi você quem perdeu hoje. Foi o seu orgulho. E então dei as costas. Mas antes de me afastar, ouvi Rafael murmurando baixinho para ele. A vida tem um jeito estranho de devolver o que a gente entrega, e ela devolveu todas as versões da Helena que você nunca enxergou. Quando olhei para trás pela última vez, Marcelo estava imóvel não de raiva, não de vergonha, mas de realidade. Pela primeira vez, ele estava vendo a vida sem o filtro do próprio ego. E eu senti alívio. Alívio puro. Mais tarde, antes da última reunião com a equipe, fui até essa área externa respirar novamente. O céu estava escuro, mas as luzes do deck iluminavam o caminho. A serra parecia mais viva do que nunca. E então ouvi passos atrás de mim. Helena Rafael chamou suave. Eu me virei. Ele estava ali, com as mãos nos bolsos, expressão tranquila, olhar quente. Você foi extraordinária lá dentro, ele disse. Eu só disse a verdade e respondi. Não, ele sorriu. Você se manteve inteira. Isso é raro. Eu senti algo se abrir dentro de mim, algo que eu não permitia sentir havia muito tempo. Rafael, falei quase num sussurro, obrigada por estar aqui hoje. Eu não estaria em nenhum outro lugar, ele respondeu. E naquele instante percebi que a noite tinha deixado de ser sobre Marcelo. Tinha se tornado sobre mim, sobre quem eu fui, sobre quem eu sou, sobre quem eu finalmente posso ser. A vingança estava em curso, mas algo mais profundo também estava começando. Uma vida após o fim. Uma vida que eu pensei que jamais viveria. E, por Deus, ela estava chegando na hora certa. A manhã seguinte nasceu clara com aquele tipo de luz que parece lavar o mundo. A serra amanheceu coberta por uma névoa leve e o Costa Serena estava silencioso, não o silêncio pesado de antes de uma tempestade, mas o silêncio leve de uma casa em paz. Era o dia do casamento e também seria o dia em que finalmente tudo encontraria seu lugar. Eu acordei cedo como sempre, fiz meu chá, abri as janelas do escritório e observei o movimento inicial do hotel funcionários, passando com pranchetas floristas, ajustando arranjos, garçons, alinhando as mesas do brunch. Era um balé organizado e eu amava assistir. Rafael já estava no saguão, fotografando os primeiros preparativos. Quando me viu, levantou a câmera numa saudação silenciosa. Eu sorri de volta. O mundo podia até se desorganizar, mas o meu hotel não. O meu recomeço não. Marcelo apareceu por volta das 9. Tinha olheiras. Dormiu mal, eu sabia. Não era vingança, era consequência. Larissa vinha atrás dele com os cabelos presos às pressas e uma expressão irritada que nem tentava esconder. Ela olhou em volta com aquele olhar crítico de quem tenta encontrar defeitos para sentir-se melhor. Essa suíte é um absurdo, reclamou ela com uma voz alta o suficiente para ser ouvida. A vista nem é tão boa assim. Marcelo apenas suspirou cansado. Não era mais sobre o hotel. Era sobre ele ter percebido tarde demais que tinha se amparado numa ilusão. E talvez pela primeira vez ele entendeu que a queda não aconteceu ontem. A queda começou anos atrás. Hoje ele só enxergava o chão. Ele me viu no mezanino e ergueu o queixo tentando recuperar a postura. Helena, chamou. Podemos falar depois do café? Eu respirei fundo antes de responder. Marcelo, não há mais nada a ser dito entre nós. Ele piscou confuso, como se tivesse esquecido sua posição no tabuleiro. Eu continuei. Você teve todas as oportunidades do mundo para conversar quando eu era sua esposa.
Agora, eu não sou mais, e nada do que aconteça hoje muda isso. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram, e eu me virei, encerrando ali o último diálogo que um dia tive medo de enfrentar. A celebração começou ao fim da tarde. O salão estava impecável, velas acesas, flores frescas, o cheiro suave de eucalipto e lírio no ar. Os convidados ocupavam seus lugares. A música suave preenchia o ambiente, e eu, como dona do hotel, transitava pelo espaço, garantindo que tudo estivesse perfeito, mas também como Helena, a mulher que finalmente fechava um ciclo doloroso. Rafael se aproximou segurando a câmera. Você está linda, disse sem rodeios. Eu agradeci, sentindo o rosto aquecer, não por vaidade, mas por algo mais simples. Era bom ser vista com sinceridade. Pronta para a noite, ele perguntou. Mais do que nunca respondi. Sou. Quando Daniel, o irmão do Marcelo, entrou no salão com a noiva do braço, o ambiente inteiro aplaudiu. Eles estavam radiantes. Daniel me viu do outro lado do salão, ergueu discretamente o copo e sorriu aquele sorriso leve de quem reconhece uma presença importante, mesmo sem entender todo o contexto. Isso me emocionou. Eu sempre gostei dele. Sempre. E foi por isso que, por escolha, eu não fiz nada para estragar o casamento dele. Minha história com Marcelo não tinha peso nenhum ali. A festa era deles e seria perfeita. E foi. Marcelo tentou me abordar outras 2 vezes durante o evento. As 2 vezes eu declinei com elegância. Não porque eu estivesse fugindo, mas porque não havia mais nada para remendar. A noite continuou. Brindes, fotos, risos. E então aconteceu algo que eu sinceramente não esperava. Enquanto os noivos dançavam a primeira dança, Rafael se aproximou e alinhou o corpo ao meu, baixando o tom da voz. Você sabia que hoje parece um renascimento? Eu sorri. E por que você acha isso? Porque você não está reagindo a nada, ele disse. Você está liderando tudo, inclusive o próprio coração. Eu virei o rosto devagar na direção dele. Os olhos dele estavam tão perto, tão atentos, tão sinceros, que parecia impossível que tantos anos tivessem passado desde a faculdade. Helena, ele disse baixinho, você merece viver uma história que não te apague. Meu peito apertou, não por dor, por reconhecimento. Rafael? Comecei, mas ele ergueu a mão suavemente. Não precisa dizer nada hoje. Hoje é sobre você estar inteira, sobre você ser finalmente a protagonista da própria vida. E eu respirei fundo, porque era verdade. Eu não queria um homem para preencher um vazio. Eu não tinha mais vazio nenhum. Mas, talvez, um futuro a dois não fosse impossível. Só não precisava ser apressado. Quando a festa enfim terminou, já de madrugada, caminhei até a varanda externa. O vento estava frio, mas leve. As luzes do hotel se refletiam nas janelas como pequenas constelações artificiais. Ali naquele silêncio bom, senti algo que não sentia há anos. Paz, inteira, autêntica, minha. Até que ouvi passos atrás de mim, Rafael novamente. Vai tudo ficar bem, ele disse. Eu não respondi, apenas deixei minha cabeça descansar por um instante no silêncio que havia entre nós, um silêncio confortável, maduro, leve. E então, pela primeira vez desde o divórcio, senti sem medo. A vida estava começando de novo. Não porque alguém chegou, mas porque eu cheguei em mim. Antes de subir para o quarto, olhei uma última vez para o salão vazio, para as luzes baixas, para o espaço que já tinha visto tantas versões minhas. E sussurrei. Acabou, Helena. Agora é você. E era. Se esta história tocou em alguma parte sua, respire fundo e lembre-se,
Você também merece ser protagonista da própria vida. Compartilhe sua experiência nos comentários, às vezes a sua verdade ajuda alguém a encontrar a própria força. E se quiser acompanhar mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença. Para quem vive em Portugal ou em qualquer país da Europa, deixe o nome da sua cidade. É sempre uma alegria saber até onde nossas histórias chegam.